fusilados y no asesinados. Las armas, solo el ejército. Una guerra que no declaramos, que nos fue impuesta, gravemente amenazados por un terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Atenção, senhores congressistas. O senhor presidente da República deixou a sede do governo, deixou a nação acéfala. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Pagaré con mi vida. Había cazatanques rusos. Esta nunca ha sido dictadura, señor. Esta es dicta blanda. Nós estamos instituindo a ditadura. Este proceso surgió porque veíamos a nuestra patria hundirse en el comunismo. No habrá más derecha ni izquierda en Bolivia, sino bolivianos. De que todo boliviano que denigre este país será declarado traidor a la patria. No va a haber perdón. Olá, insurgentes! Começa agora o nosso primeiro episódio da série Ditaduras Latino-Americanas. Eu sou Alex Camacho e será um prazer ter vocês conosco nessa imersão, onde buscaremos aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. A série contará com 10 episódios, abordando as ditaduras da Guatemala, Paraguai, da Argentina, do Brasil, do Peru, do Equador, do Uruguai, do Chile, da Nicarágua e da Bolívia. Todos os episódios serão lançados na primeira semana de cada mês, e contarão sempre com uma entrevistada ou um entrevistado, que dividirá conosco seus saberes sobre os processos referentes às experiências das ditaduras militares que assolaram a América Latina no século XX. E dividiremos os episódios sempre em 3 blocos. No primeiro, buscaremos entender alguns processos anteriores ao golpe militar. O segundo, mais com foco nas medidas colocadas em ação por esses militares para legitimar os golpes. E o terceiro, tentando compreender quais características desses regimes autoritários ainda têm reflexos nessa sociedade. E é isso, gente. Fiquem agora com o episódio. Espero que vocês gostem. Iniciaremos nossa viagem pela América Latina nesse primeiro episódio, tratando um pouco sobre os processos ditatoriais que aconteceram na Guatemala no século XX. E hoje, nesse primeiro episódio, eu tenho o prazer de receber aqui no Insurgência a pesquisadora Ana Carolina Reginato. Ela possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, além de mestrado e doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na pós-graduação, durante o mestrado, pesquisou processos de transição na política da Guatemala entre 1985 e 1996. Já no doutorado, analisou as relações entre os grandes grupos econômicos da mineração e o regime ditatorial brasileiro. Atualmente, integra o Grupo de Trabalho e Organização e o Grupo de Trabalho Empresariado e Ditadura. Tudo bom, Ana? Seja bem-vinda. Oi, Alex, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui participando do projeto. Prazer é nosso e vamos para essa entrevista que tem muito o que falar. Soy guerrillero de Guatemala, para vencer o para morir. Y mi protesta valiente brota desde la boca de mi fusil. Então, Ana, para a gente começar esse papo, eu acho que é importante a gente tentar compreender quais foram os fatos que você colocaria como os mais importantes que aconteceram pré-golpe de 54 na Guatemala. Bom, para a gente entender o golpe de 54, a gente tem que entender o período que é conhecido, né, na Guatemala, no imaginário social, e mesmo pela historiografia ou mais áreas das ciências humanas que trabalham com esse período como Primavera Democrática ou Primavera da Guatemala, que começa em 1944 e vai até 54. Existe todo um debate historiográfico em ciências sociais, ciência política, se esses 10 anos foram uma revolução, se constituíram como um processo revolucionário,
ou como um momento de reformas, né, de implementação de reformas políticas, sociais e econômicas. Eu acho que não cabe aqui ficar discutindo os pormenores, né, mas existe esse debate. Os autores que identificam o processo revolucionário entendem que mesmo que não tenha sido uma revolução propriamente socialista, como foi a cubana, como foram outras revoluções nesse período, principalmente com o acirramento da Guerra Fria, a partir de 47, muitos autores identificam que as modificações, né, implementadas nesse momento se constituíram em profundas transformações e por isso identificam esse momento como a Revolução Guatemalteca, né, que seria, alguns autores afirmam que seria só nesse momento, entre 44 e 45, né, que é o momento da derrubada do ditador Jorge Ubico, e outros identificam a Revolução Guatemalteca como se fosse o período de 44 até a queda do Jacobo Arbenz em 1954. Mas para a gente ter, né, uma ideia de como isso é plasmado socialmente na Guatemala, um dos maiores escritores do país, o Luiz Cardoso Aragón, ele diz que entre 44 e 54, né, foram anos de primavera no país da eterna tirania. Bom, para a gente entender esse processo iniciado em 44, é importante contextualizar que ele esteve inserido dentro de um movimento democratizante maior em toda a América Latina, né? Ali no final da Segunda Guerra, muitos países derrubaram governos ditatoriais, tanto no contexto centro-americano, em El Salvador, em Honduras, na própria Guatemala, quanto no contexto do Cone Sul, né? O próprio Brasil é um exemplo disso, com a derrubada do Vargas, ali em 45. Na Guatemala, esse movimento foi capitaneado por setores médios urbanos, principalmente por estudantes, professores universitários, outros profissionais liberais e demais trabalhadores urbanos, e as Forças Armadas, lideradas justamente pelo Jacobo Arbenz, que veio a ser o presidente, né, nesse segundo período do processo e que foi derrubado em 54. Esse movimento ele derrubou, como eu já disse, né, a ditadura do Jorge Ubico, estava no poder desde 1931, convocou novas eleições. Quem saiu vitorioso nessas eleições foi um professor que estava muito ligado a esse movimento, o Juan José Arevalo, e ele governa o país de 45 até 1951. E aí é importante contextualizar, né, porque esse primeiro governo desse processo todo foi o governo que mais implementou reformas na estrutura política, social e econômica do país. Então é importante a gente entender o que foram essas reformas. Em primeiro lugar, foi aprovada em março de 45 uma nova Constituição que limitava as concessões públicas, né, do Estado guatemalteco aos investimentos estrangeiros, autorizava os cidadãos a se organizarem em partidos políticos, o que era uma grande novidade para a história do país, adotando um sistema proporcional de representação e também o voto universal. Previa ainda a posterior formulação de leis ordinárias que segurassem direitos trabalhistas. Então, assim, grosso modo, a gente pode falar que essa Constituição previa e assegurava direitos e liberdades civis, o que era um marco na história do país. De fato, essas leis trabalhistas elas foram implementadas anteriormente, né? Em 47 é aprovado o Código do Trabalho. A gente pode, de forma assim, superficial, mas acho que cabe fazer essa analogia um pouco com a legislação trabalhista, aprovada pelo Vargas nos anos 30 e começo dos anos 40, que tinha essa centralidade do Ministério do Trabalho, né, na mediação das relações entre capital e trabalho. O Código concedia direito de organização sindical aos trabalhadores e direitos de greve também, limitava a jornada semanal de trabalho e regulamentava o trabalho infantil e feminino, e além de normas de segurança e salubridade. Além dessas modificações, o governo Arevalo também tocou em algumas questões fundamentais da estrutura agrária do país, sedimentando o caminho para uma reforma agrária que ocorreria no governo seguinte, efetivamente, né? Então a gente pode destacar a Lei de Titulação Suplementar, que concedeu terras públicas aos camponeses que nelas viviam há mais de 10 anos, e regulou as relações de arrendamento agrícola. No caso, interferiu na mediação das relações entre os grandes latifundiários e os camponeses que trabalhavam através dessa prática do arrendamento. No final do governo, tem eleições livres, né, e quem ganha é o Jacobo Arbenz, que foi esse militar que participou ativamente, foi uma das principais lideranças das Forças Armadas no processo iniciado em 44, né. E aí, para resumir bastante esse período, né, o Arbenz fica no governo de 51 a 54. A medida mais importante adotada foi, sem dúvida, o decreto número 900, que foi aprovado em junho de 52, que é o decreto da reforma agrária, né? Só que essa reforma agrária foi muito criticada, porque tanto a extrema-direita quanto os grandes latifundiários e até setores mais de centro acreditavam que ela seria um primeiro passo a uma possível socialização da propriedade agrária, porque, de acordo com o decreto 900, a posse da terra é concedida como propriedade privada aos beneficiários, mas sim como um usufruto vitalício.
Então, de alguma forma, o Estado teria controle sobre as terras concedidas nesse momento. Então, isso foi alvo de muitas críticas. E até 1954, foram 60 mil hectares concedidos a 100 mil famílias. Pode parecer pouca coisa, mas é bastante significativo proporcionalmente, né, relativamente ao tamanho da Guatemala. Uma das principais latifundiárias atingidas por esse início da reforma agrária foi a United Fruit Company, que era uma grande empresa multinacional norte-americana que atuava na Guatemala desde 1901. Ela começou com a produção e exportação de bananas, mas nesse período aqui, nos anos 50, ela já atuava em outros setores, né? Era a maior latifundiária do país no momento e controlava a malha ferroviária da Guatemala, ou seja, tinha um enorme poder. Além desse poder dentro, né, interno dentro da Guatemala, ela possuía importantes ligações com figuras de frente do governo Eisenhower, o governo norte-americano. O John Foster Dulles, por exemplo, ele era secretário de Estado e seu irmão Allen Dulles, ele era diretor da CIA e os dois possuíam ligações diretas com a United Fruit. Eles eram conselheiros e, agora eu não me lembro quem que era advogado, mas um deles era conselheiro e o outro era advogado da United Fruit. Assim, a gente pode pensar o golpe, né, a estruturação, a articulação do golpe da seguinte forma, né? Com o advento do Decreto 900, quando ele é implementado, quando se inicia esse processo de reforma agrária, ainda na administração Truman, autoriza a articulação, né, a implementação de uma operação da CIA, que tinha acabado de ser criada ali no final dos anos 40, para desestabilizar o governo Arbenz. E aí a CIA faz toda uma campanha, né, para enquadrar o Arbenz como comunista. E, inclusive, o que estava acontecendo na Guatemala, a partir dessa desapropriação, principalmente, né, da United Fruit, com o início da reforma agrária, serviu de oposição política ao governo Truman e à campanha democrata nas eleições ali no final de 52, porque nos Estados Unidos estava se desenvolvendo o macartismo, né, que era essa histeria anticomunista. Então, isso foi utilizado pelos republicanos, né, o candidato era o Eisenhower, contra os democratas. O Eisenhower ganha a eleição, botando fim a 2 décadas de governos democratas nos Estados Unidos. E ele reestrutura a política externa norte-americana e autoriza outras, né, 2 operações. Na verdade, ele descarta a operação que começou a ser articulada no governo Truman e articula a elaboração de outras 2 operações para intervir na Guatemala. Uma operação, a PB Success, era uma operação fechada, né, não era pública, era encoberta, vamos dizer assim, que era para articular o golpe em si, né, estruturar a articulação militar para derrubar o Arbenz, e a outra era a PB History, que era para comprovar, né, mais publicamente, né, fazer essa campanha de difamação internacional, para supostamente comprovar que o Arbenz era um fantoche da União Soviética. Eles queriam, de alguma forma, justificar esse golpe internacionalmente, e a justificativa mais plausível seria apresentar o Arbenz como comunista, né? De fato, os comunistas guatemaltecos eram, nesse momento, os maiores apoiadores do governo Arbenz. Eles estavam pulverizados em alguns partidos que foram criados a partir de 44, e em 52 eles criam um partido próprio, que não era um partido comunista, né, com esse nome, mas era o Partido Guatemalteco do Trabalho, porque, seguindo as leis eleitorais e constitucionais da Guatemala, não podia existir partido comunista, porque seria um partido com ligações internacionais, isso era proibido. Então, o Partido Comunista na Guatemala se chama Partido Guatemalteco do Trabalho. E eles, de fato, eram o grupo que mais dava suporte ao Arbenz nesse momento, porque eles tinham uma visão que foi muito clássica, vamos dizer assim, dentro do comunismo latino-americano, que era preciso primeiro fazer uma revolução burguesa para depois se atingir a revolução socialista, né? Primeiro era preciso desenvolver o capitalismo no país para depois fazer uma revolução socialista. Mas o Arbenz não era comunista, não tinha apoio da União Soviética, nada disso, mas ele foi apresentado assim internacionalmente pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, conseguiu aprovar uma resolução na OEA, né, estipulando que se tivesse infiltração comunista em algum país americano, poderia acontecer uma intervenção, e é o que acontece, se articula essa manobra, né, aberta e fechada, vamos dizer assim, militar e também com campanhas dentro da Guatemala. Tropas são treinadas pelo Carlos Castilho Armas, tanto em Honduras quanto em Nicarágua, para invadir a Guatemala no momento certo, e tem toda essa campanha internacional. E essas tropas acabam invadindo a Guatemala em 54, bombardeiam a capital e outros pontos estratégicos, e o Arbenz é derrubado nesse contexto. Então, assim, só para finalizar, a Guatemala é emblemática, vamos dizer assim, para a direita quanto para a esquerda, né? É emblemática para o continente latino-americano, no contexto de Guerra Fria, porque foi o primeiro país que sofreu intervenção nesses moldes, né, com a participação da CIA, com esse tipo de campanhas abertas e fechadas, difamação internacional e campanhas dentro do próprio país, com suporte de grupos sociais
internos, né, nacionais, e a presença da CIA. Isso foi utilizado em diversos países, em diferentes graus e medidas, pela América Latina. Ela foi um exemplo para a esquerda, né? O Che Guevara, por exemplo, estava no Guatemala no momento do golpe, e quando ele está organizando, né, a revolução em Cuba, ele afirmou reiteradas vezes que Cuba não seria uma nova Guatemala. Então a Guatemala serviu muito de exemplo para a esquerda nesse sentido, e até na construção desse sentimento anti-americano pelas esquerdas e pelos grupos guerrilheiros que vieram se formar posteriormente. El gorilato impone su ley, sindicalismo que es perseguido por los gorilas en el poder. Por eso soy revolucionario de poderosa motivación, mucho el esfuerzo y poco el salario, genera al fin la revolución. A segunda pergunta, ela segue muito essa linha de raciocínio que a gente já está construindo, porque mesmo após o golpe de 1954, sucessivos golpes foram ocorrendo. E aí eu sempre penso muito nessa questão sobre quais foram as medidas que foram tomadas para, entre aspas, legitimar esses processos, mesmo sendo, claro, processos completamente diferentes um do outro. Então, se a gente for pensar a legitimação como uma base mais consensual, né, com a construção de consensos para legitimar e dar suporte a regimes políticos, na Guatemala essa dimensão do consenso era bem menor se comparada à dimensão da coerção, né? Na verdade, uma legitimidade pela porrada que comeu, né? Porque foi mais ou menos o que aconteceu. E longos períodos de estabilidade política, né? Então, com a derrubada do Arbenz, quem assume o poder é o Carlos Castilho Armas, que treinou essas tropas, né, que eram militares, com apoio norte-americano para invadir o país. Ele assume em 54 e adota uma série de medidas que revogavam todas as principais diretrizes implementadas entre 44 e 54, né? Então, o Código do Trabalho foi revogado, a própria Constituição de 45 e também o Decreto 900, que instituiu a reforma agrária. O Castilho Armas, ele é assassinado em 1957, e aí, né, vem um período de grande instabilidade, com sucessivos golpes militares, como você mencionou, né? No começo dos anos 60, também surgem os primeiros grupos guerrilheiros, muito inspirados pela estratégia que ficou conhecida como estratégia foquista, ou guevarista, utilizada em Cuba, né? A estratégia de formar focos guerrilheiros pelo país para tentar tomar o poder. Esses grupos, eles são derrotados, né, até meados dos anos 60. E em 65, elabora-se uma nova Constituição, essa Constituição é implementada, e alguns autores chamam esse período, né, que vai de 65 até o final dos anos 70, começo dos anos 80, como um período da democracia de fachada, porque instituiu-se um sistema eleitoral e político baseado em eleições fraudulentas e controladas pelo Exército, onde sempre o ministro da Defesa do governo de turno, né, do governo atual, vamos dizer assim, era eleito o novo presidente do país. Então isso começa ali meados dos anos 60 e vai até o final dos anos 70, começo dos anos 80. Só que os grupos guerrilheiros, eles se reorganizam, né, em novos grupos e antigos mesmo, que se reestruturam, apesar da repressão sofrida ali. No começo dos anos 70, eles adotam outras estratégias de atuação, a gente pode dizer que mais inspirados numa estratégia maoísta do que guevarista, né? Uma estratégia de mobilizar grandes massas populacionais no interior do país, e aí tentando trazer as comunidades indígenas para esse processo revolucionário. E também em 78, dentro dos centros mais urbanizados da Guatemala, tem um grande levante popular, né? Começa com questões ligadas aos preços no transporte e também questão da inflação e da crise econômica que o país estava vivendo, também por maior transparência política, vamos dizer assim, e uma nova ofensiva da guerrilheira também a partir de 78. E aí no começo dos anos 80, né, mais especificamente em 1982, tem um golpe militar que a gente pode entender que é o próprio exército, né, outros setores militares do exército que não estavam no poder, dando um golpe e destruindo essa própria institucionalidade, né, essa democracia de fachada que tinha sido criada pelo próprio exército, né, por outros grupos, obviamente. Esse golpe ele é liderado por 3 generais, na verdade 2 generais e um coronel, chamou o triunvirato, né? Eles suspendem a Constituição e tentam implementar, né, desde o início, né, eles falam isso discursivamente, né, que eles vão tentar fazer um processo de transição política para um regime civil, vamos dizer assim, né, a eleição de um presidente civil,
mas isso tem que ser controlado pelo exército. E para fazer isso, era preciso fortalecer a presença do Estado nas comunidades indígenas, que eram vistas como muito vulneráveis à influência guerrilheira. Eles falavam isso também discursivamente, textualmente, né, de que era preciso conquistar corações e mentes, principalmente das comunidades indígenas. E aí qual foi a estratégia, né? Para aumentar essa presença do Estado nessas comunidades, a estratégia utilizada foi a militarização dessas comunidades. E aí um novo aparato de repressão foi criado, as chamadas patrulhas de autodefesa civis. Essas patrulhas eram formas, né, de militarizar as comunidades para elas lutarem contra os guerrilhas. Mas, num primeiro momento, as comunidades foram divididas entre as que eram próximas das guerrilhas, que já estavam cooptadas, vamos dizer assim, e aí elas tinham que ser arrasadas, tinham que ser exterminadas. As que eram menos, ou ainda estavam em disputa, né, existia uma certa influência, mas não tão gritante assim, e aí elas podiam ser, de alguma forma, depuradas, né, dessa influência guerrilheira, e as que ainda não tinham sido cooptadas pela guerrilha, e que deveriam servir de exemplo. E aí foram instituídos os polos de desenvolvimento. Elas eram obrigadas a produzir algum produto alimentício específico e com a presença também do Estado e dos militares, né, essas campanhas, né, promoveu atos de genocídio contra a população indígena. Seguindo esse roteiro de uma transição, em 85, novas eleições são convocadas e é eleito um presidente civil, Vinícius Cerezo, só que a guerrilha se recusa a se desmobilizar e, ao mesmo tempo, o exército, mesmo com uma nova Constituição, continua tendo uma grande influência na vida guatemalteca, né? Inclusive, o aparato de repressão não é desmobilizado, nada disso acontece, mesmo com o governo civil. E é nesse contexto que surgem os primeiros grupos de mulheres, né, capitaneados por mulheres, principalmente em áreas urbanas, mas não só, atrás de seus entes queridos desaparecidos durante esse processo todo. E aí a gente pode destacar a atuação do Grupo de Apoio Mútuo, da Coordenação de Viúvas da Guatemala, da Associação de Familiares Desaparecidos da Guatemala também. Esse pioneirismo das mulheres é muito importante nesse momento, até para denunciar internacionalmente o que estava acontecendo na Guatemala. Só que, de fato, o início de um processo de negociação entre a guerrilha e o governo só começa em 1991, com a assinatura, né, dos primeiros acordos de paz, que aí uniam a Unidade Revolucionária Guatemalteca, era a entidade que reunia os diversos grupos guerrilheiros, representantes desses grupos guerrilheiros, que negociaram com o governo com a mediação da ONU. Só que esses acordos aconteceram diante de vários contextos e situações críticas. O último acordo só foi assinado em 96, então esse período durou de 1991 a 1996. Claro que durante todo esse momento, né, principalmente a partir de 82, mesmo depois da eleição do Vinícius Cerezo em 85, o Exército sempre se apresentou como o grande salvador do país, né, mesmo do caos que ele mesmo produziu enquanto instituição, né, ainda que capitaneado por grupos militares diferentes. Mas foi um processo, né, esse processo de negociação foi um processo muito longo, foi marcado por algumas tentativas de golpe também, né, com os presidentes civis à frente, inclusive um autogolpe ali em 93. Enfim, foi um processo bem complexo, né? Acho que é isso. Soy guerrillero que al monte va, pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad. Corría el año 54 y muchos ojos pudieron ver aquel desastre en que en Guatemala el yanqui bombas dejó caer. Aparte de eso derrama napal sobre mis campos y ante mis pies. Y esto ha empezado a partir del año 1966. A terceira e última pergunta, ela segue muito a ideia de tentar entender quais características desses processos autoritários ainda são sentidos pela sociedade guatemalteca e quais já foram rompidos, de certa forma. Para a gente pensar, né, em como esse passado ainda está presente na vida guatemalteca, ou em que medida ele foi superado, vamos dizer assim, é importante a gente pontuar que os acordos de paz, né, que se iniciaram em 91 e vão até 96, eles realmente estabeleceram alguns mecanismos do que ficou conhecido como justiça de transição, né? Assim, bem superficialmente, justiça de transição seria a adoção de alguns mecanismos e instrumentos jurídicos para dar conta das violações de direitos humanos ocorridas em determinados momentos, não só por governos ditatoriais militares, como ocorreram aqui na América Latina, por exemplo, mas também mecanismos de justiça de transição foram adotados, por exemplo, na África do Sul, por causa do apartheid,
e mesmo para depurar os crimes da Alemanha nazista também. Em outros contextos políticos e sociais, isso também foi estabelecido. E aí a gente pode ressaltar que, a partir dos acordos de paz, eles firmaram um compromisso, do estabelecimento de alguns desses mecanismos. Acho que é importante destacar, por exemplo, a criação de uma Comissão Nacional da Verdade, que foi a Comissão para o Esclarecimento Histórico, que foi acertada em um dos acordos de paz específicos entre os guerrilheiros e o governo. Mas a comissão ela elaborou um relatório final, foi divulgado em fevereiro de 1999, mas mesmo antes da divulgação desse relatório, em abril de 98, foi publicado o informe Guatemala Nunca Mais. E aí, seguindo mais ou menos um script de outros países latino-americanos que tiveram informes desse tipo, Nunca Mais, no Brasil, na Argentina, no Chile, enfim. Em outros países também teve a participação de atores vinculados à Igreja Católica, e na Guatemala não foi diferente, Ele foi produto, o informe Guatemala Nunca Mais foi produto do projeto interdiocesano de recuperação da memória histórica, sob a coordenação da Oficina de Direitos Humanos do Arcebispado da Guatemala. O projeto foi criado ainda em 95 e a Comissão para o Esclarecimento Histórico já tinha iniciado os seus trabalhos, mas ele não estabeleceu nenhum vínculo formal com a comissão. Fez um trabalho paralelo, ainda que colocasse o seu levantamento à disposição da comissão. O projeto utilizou a rede territorial, a estrutura organizativa e os recursos humanos da Igreja Católica, através da mobilização de 11 dioceses espalhadas pelo país. Foram 5.180 depoimentos recolhidos, relatam 14.291 casos de violações aos direitos humanos e atos de violência, registrando mais de 55 mil vítimas. O Exército e as demais estruturas de segurança do Estado aparecem como os responsáveis pela grande maioria, 90,53%, e as organizações guerrilheiras são citadas em 9,3% dos casos. Enfim, o informe está dividido em 4 volumes, O primeiro é consequências individuais da violência, o segundo, mecanismos do horror, o terceiro, contexto histórico e o quarto, as vítimas do conflito. Vou apresentar alguns dados aqui da comissão para a gente ter uma ideia. O relatório final da Comissão de Esclarecimento Histórico se chama Guatemala, Memória do Silêncio. Durante quase 1 ano e meio, coletou 7.338 depoimentos, com relatos de mais de 700 e 500 mil casos de violações aos direitos humanos, totalizando 42.275 vítimas, apresentados de forma individual ou coletivamente. As forças de segurança do Estado são responsabilizadas por 93%, já as organizações guerrilheiras são citadas por 3% dos casos. Outros 4% foram atribuídos a outros grupos armados ou pessoas sem identificação. Bom, foi uma grande catarse, a divulgação desses relatórios, com o relato cruel de tantas violações dos direitos humanos, principalmente das comunidades indígenas. E aí, como eu falei, a comissão ela identifica como atos de genocídio as campanhas militares ali do começo dos anos 80. Mas, para além dos informes, principalmente do da comissão, que foi um processo de denúncia e de explicitação do horror que aconteceu nesse processo, outros mecanismos de justiça de transição também foram adotados a partir dos acordos de paz, como a reforma do setor de segurança. E aí a partir de 97, o governo guatemalteco efetivamente desmobilizou as PACs, as patrulhas de autodefesa civis, e a Polícia Militar Ambulante, que era uma outra estrutura da repressão que atuava mais nos centros urbanos. E a própria Polícia Nacional foi reformulada e passou a se chamar Polícia Nacional Civil. Só que esse processo foi bastante problemático, em primeiro lugar, porque não existe nenhuma depuração, nenhum expurgo dos funcionários dessas estruturas, principalmente da Polícia Militar Ambulante. Eles não foram expurgados do aparato repressivo do Estado, Tanto que a grande maioria dos agentes da Polícia Militar Ambulante acabaram sendo incorporados pela própria Polícia Nacional Civil, que tem toda uma diretriz mais democrática, vamos dizer assim, mas continua sendo um aparato de repressão fundamental dentro do Estado guatemalteco. E, além disso, a própria hierarquia e as relações de poder que existiam entre os chefes das patrulhas de autodefesa civil e as comunidades que foram militarizadas, elas não foram destruídas, totalmente destituídas, mesmo com o fim das PACs, Por exemplo, só para ilustrar, quando estava pesquisando, eu fui para Guatemala e eu visitei algumas comunidades indígenas e aí eu passei, um pouco mais de um final de semana
dessas regiões que tinham sido militarizadas. E na segunda-feira, acho que era uma segunda ou terça-feira, eu queria sair desse lugar e voltar para a capital. E eu fui impedida, porque eles tinham fechado todas as saídas da comunidade, da região, né? Porque tinham assassinado um órgão do aparato repressivo oficial, não sei se é a Polícia Nacional ou se o próprio Exército, tinha assassinado um ex-patrulheiro, né? Que é como eles chamam o chefe, né? Patrulheiros eram chefes dessas patrulhas de autodefesa civis. Então a própria comunidade estava protestando contra a morte desse ex-patrulheiro, que mantinha bem mal comparando, mas como se fosse um miliciano nessa região. Então essas estruturas ficaram arraigadas dentro dessas comunidades. A ausência do Estado, vamos dizer assim, né, da presença do Estado nessas comunidades, principalmente a partir dos anos 90, de meados dos anos 90, fez com que esses ex-patrulheiros adquirissem alguma importância, né, ou mantivessem a sua importância dentro dessas comunidades, e isso ainda é uma questão dentro da sociedade guatemalteca e principalmente nessas regiões. E, além dessa reforma do setor da segurança, também foi estabelecida uma lei de reconciliação nacional, que na verdade é uma lei de anistia, que reincorporou os guerrilheiros ao sistema político e à vida em sociedade na Guatemala, mas ao mesmo tempo absolveu, né, os crimes perpetrados por militares ou por agentes da estrutura repressiva oficial, né. Além disso, eu acho importante colocar que entre 2012 e 2013, o Efraim Rios Monte, que foi um dos militares que chefiaram o golpe de 1982, ele foi julgado e condenado pelos crimes de genocídio perpetrados nesse período, mas a condenação dele foi anulada um pouco depois. Ele chegou a iniciar um novo julgamento, acho que foi em 2016, mas aí eu já não estava mais estudando, eu não cheguei a acompanhar, mas eu acho que esse julgamento não foi para frente. Então, mesmo no sentido de culpabilização dos responsáveis pelos massacres e os atos de genocídio apontados pela Comissão da Verdade, né, pela Comissão de Esclarecimento Histórico, eles ainda estão sem punição. Então, a gente pode ver que, formalmente, existiram muitos avanços dentro desse campo da justiça de transição na Guatemala. Avanços formais que, por exemplo, não existiram no Brasil, né? Ou só foram existir no Brasil muito tardiamente. Eles criaram uma comissão da verdade logo ali no calor do processo, né? No finalzinho do processo de negociação. A gente só foi criar a comissão da verdade agora, recentemente, né? 2011, 2012. Reforma do setor de segurança a gente não teve no Brasil, né? Nenhum tipo de reforma nesse sentido, né? A polícia militar, enfim. E eles tiveram, mas sempre com limites sérios, né, a essas transformações, principalmente a políticas de reparação e de punição aos responsáveis pelo arbítrio, né? De la miseria nació mi causa, de la injusticia mi decisión. Soy luchador de la izquierda en armas, con Guatemala en el corazón. Los asesores del crimen llegan por ciento, llegan por mil. Y mi protesta valiente brota desde la boca de mi fusil. Porque soy revolucionario, soy guerrillero que al monte va, pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad. Finalizou? Finalizei. Cara, obrigado, Ana. Obrigado pelo tempo, pelo papo, pelos ensinamentos. Quero sempre deixar pontuado, como esse é o primeiro episódio, a gente tem plena noção que a ditadura é um assunto muito amplo, que a gente poderia ficar durante horas falando sobre vários assuntos dentro da ditadura. Mas a proposta é que seja realmente episódios um pouco mais curtos, que a gente fale um pouquinho de muitas coisas, mas não sobre tudo, e não dá para falar sobre tudo nem se a gente tivesse um podcast de horas aqui. Mas eu queria agradecer, de verdade, agradecer em meu nome e em nome do Marcão também. E o microfone está aberto para você fazer suas indicações, falar sobre os lugares que você trabalha, falar as redes sociais. O microfone é seu. Tá, obrigada de novo pelo convite, foi um prazer participar do projeto. Acho muito importante, mesmo que seja difícil resumir histórias tão complexas e processos políticos tão complexos e marcados por tantas disputas, né, inclusive de memória, em tão pouco tempo, mas eu acho importante a gente ter sempre espaços de discussão e de elaboração desses passados tão problemáticos. Indicar uma leitura inicial, né, sobre o processo guatemalteco, porque aqui no Brasil, né, a historiografia se debruça muito sobre
casos ditatoriais, né, no Cone Sul, principalmente, e pouco se fala sobre a América Central. Então, eu realmente não conheço nenhum trabalho, além do meu, sobre a Guatemala, mas tem um livrinho super importante, né, que me levou a estudar a Guatemala, o livro do Greg Grandin, que chama Revolução Guatemalteca, que faz parte daquela coleção organizada pela Unifesp, eu acho, não lembro agora. Isso, Unifesp. Né, que fala sobre as revoluções do século XX. Do século XX, exatamente. É um livrinho de bolso, super rápido, e condensa todas as informações que você precisa saber inicialmente assim, sobre o processo guatemalteco, desde, né, dos anos democráticos, de 44 a 54, até o início dos acordos de paz. Eu atualmente não trabalho, né? Eu trabalhei com a Guatemala, né? Pesquisei esse processo na Guatemala no meu mestrado, mas no doutorado eu acabei indo por outros caminhos. Eu comecei a estudar ditadura no Brasil, partindo de um campo historiográfico que busca identificar, né, as relações de grandes grupos empresariais com o regime ditatorial no Brasil. Então, eu analisei as relações dos grandes grupos econômicos da mineração com o regime brasileiro. Atualmente eu faço parte, né, como o Alex falou no começo, do GTO, que é o grupo de trabalho e orientação da professora Virgínia Fontes, da UF, e também do grupo de trabalho empresariado de ditadura no Brasil. O GTO tem um site, Grupo de Trabalho e Orientação, e o grupo de trabalho empresariado de ditadura tem canal no YouTube, tem página no Instagram e no Facebook. A gente, ano passado, né, fez vários eventos online, lives, ciclos de debate no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem dar uma olhada, é super interessante, acho que vale a pena. É isso. E a gente acabou de lançar um livro também, Empresariado e Ditadura no Brasil, reunindo diversas pesquisas de pesquisadores do GT e também pesquisadores que não estão formalmente ligados ao GT, mas que fazem parte desse campo historiográfico. Foi lançado pela editora Consequência e já está disponível no site para venda. É isso. Caso você queira se aprofundar mais do que a gente vai conseguir fazer aqui, busque as referências bibliográficas que estarão nas descrições dos episódios, ou até mesmo leiam os trabalhos dos convidados, que também estarão nas descrições de cada episódio. E para finalizar, a gente sabe que é cada vez mais importante levantar o debate sobre como foi danoso para todas as sociedades que passaram por processos ditatoriais, para que a gente possa refletir e estar sempre consciente sobre o nosso passado e sobre o nosso presente.